O que você está deixando de realizar porque tem medo? Um dos maiores impedimentos. O que você está deixando de realizar porque você tem medo? Um dos maiores problemas, a maior dificuldade que nós temos de colocar em prática aquilo que a gente sabe que precisa ser feito, aquilo que Deus está colocando como direção, como caminho, como chamado, é o medo. O medo impede a gente de realizar, impede a gente de prosperar, impede a gente de confiar naquilo que a gente sabe que precisa fazer. A gente tem aquela imaginação, um filme passa na nossa cabeça, nossa, se eu fizer isso, vai acontecer tal coisa, a gente vai realizar, eu vou realizar isso. A gente sabe como conduzir, mas na hora de colocar em prática, paralisamos, porque o medo impede você de fazer isso. O medo é nosso maior inimigo. O medo é um dos artifícios usado por Satanás, inimigo de Deus, na hora de colocar aquilo que Deus coloca como missão para você. É o medo que faz você paralisar, que faz você se sentir incapaz. E cada vez mais, toda vez que você obedece ao medo e não coloca em prática aquilo que Deus já colocou no seu coração, toda vez que você adia isso, você está se distanciando de quem você é. Você deixa de se conhecer. Porque você perde a sua força, o seu valor, a sua essência. Você paralisa, você se sente incapaz. A gente dá ouvidos a vozes que critica, que aponta, que debocha. Quando você resolve tomar uma atitude, sempre tem alguém que traz um comentário que soa como uma crítica, como um deboche, é o suficiente para a gente paralisar. Eu estou falando isso porque eu também, assim como vocês, eu sempre me achei muito confiante naquilo que eu deveria fazer. Sempre que eu senti a direção, algo que eu deveria colocar o primeiro passo, seja uma mudança, uma transformação, uma mudança de cidade, de lugar, de trabalho, da minha vida pessoal, eu coloquei em prática e eu sempre me senti muito corajosa. E é isso que a gente deve dar espaço no lugar do medo para a coragem. Mas é claro que teve muitos momentos que eu não imaginava, não sabia, mas Deus me revelou que eu deixei de realizar, porque eu ainda estava preocupada com a opinião do outro, com o que as pessoas iriam pensar, o que será que iria acontecer. O medo faz a gente paralisar porque a gente não sabe o que vai acontecer. Quando Deus aponta uma direção, a gente pensa, eu sei que eu devo fazer isso. Mas e se não der certo? E se acontecer tal coisa? A gente começa a imaginar e aí a gente não sai do lugar. Mas quando Deus coloca algo no seu coração, tudo o que Ele quer é que você confie. E você dê o primeiro passo. Porque a capacidade que você não tem, Ele vai entregar. Aquilo que você acha que não está pronto, Ele vai colocar no seu coração. Ele vai derramar sobre você. A gente vê ao longo da Bíblia inteira Deus colocando apenas um chamado, uma semente, uma direção, uma ordem. E quando a gente confia nele, todas as pessoas que estão na Bíblia como referência, todas, quando Deus colocou uma ordem e a pessoa deu o primeiro passo, Deus derramou sobre ela a capacidade que ela não tinha. Foi assim com Moisés, quando ele não se sentia capaz, ele achava que ele não tinha voz, que ele não sabia falar, que ele não seria capaz de conduzir todo aquele povo, e Deus insistindo para ele, e deixa muito claro. Inclusive, lendo aqui para vocês, em Êxodo 4, lá no verso 14. Então o Senhor se irou com Moisés, porque ele não parava de dar desculpas, dizendo, eu não tenho capacidade, eu não sei falar, eu não vou conseguir, ninguém vai confiar em mim. E Deus estava dizendo, eu estarei com você. E aí nesse momento Deus se irou com ele e falou, você não tem o seu irmão Arão? Eu sei que ele fala bem, porque ele estava querendo que o irmão falasse no lugar dele. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você, no verso 15, você Moisés, falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhe direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você, Moisés, falará ao seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, porque com ela fará sinais milagrosos. Moisés não se sentia capaz. Moisés não se sentia pronto. E às vezes é assim que acontece com a gente.
A gente deixa de fazer algo que Deus já está direcionando, porque a gente acha que ainda não está pronto, que a gente não sabe falar direito, que a gente não sabe conduzir, que a gente precisa ter mais dinheiro, a gente precisa fazer outro curso. Para ser mãe, você precisa esperar o ano que vem, você tem que se preparar melhor. Tudo a gente coloca, ainda não estou pronto. Mas Deus, quando coloca isso no seu coração, Ele está dizendo: eu não preciso de nada além do que você já tem para fazer aquilo que eu preciso fazer com a sua vida. Você só precisa dar o primeiro passo. A capacidade que você não tem, eu vou derramar. Ele fala isso para Moisés, ainda em Êxodo 4, lá no verso 10. Moisés disse ao Senhor: o Senhor, nunca tive facilidade de falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo, eu não consigo falar bem. E aí o Senhor disse para ele: quem deu a boca ao homem? Quem foi que fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concedeu a vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. É isso que Deus faz comigo e com você. A gente enche de desculpa quando Deus aponta: vai para aquele lugar, sai desse emprego, fala com tal pessoa. A gente pensa: mas como? E se não der certo? A gente coloca um monte de desculpa quando Deus está dizendo: dá o primeiro passo e o resto eu coloco em você. Você acha que não vai conseguir falar? Eu vou colocar em você a fala. Você acha que não vai conseguir realizar? Eu vou colocar o poder que você não tem para realizar. Você acha que não vai dar conta de ser mãe? Você que está querendo engravidar, engravida para ver se eu não derramo em você a melhor mãe que você vai ser para o seu filho. Ninguém, quando se torna mãe, é só você imaginar, quando se torna mãe, ela não se prepara antes, não tem um curso, vou ser mãe. E você aprende um monte, faz uma faculdade para ser mãe e depois sim você está preparado para ser mãe. Ninguém está preparado. Você só precisa confiar em Deus. E quando a gente está alinhado com Deus, a gente dá o primeiro passo e Ele derrama sobre mim e sobre você a capacidade que a gente não tem. Foi assim com Josué. É linda essa história. Quando você vai lá no livro de Josué, no capítulo 1, Deus fala para ele: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso. Tenha cuidado de obedecer à lei do meu servo Moisés. Olha o que Deus está dizendo. Seja forte, seja corajoso. Por quê? Porque não existe medo quando você tem coragem. Você passa por cima do medo. Eu não estou preparado. Vocês acham que Josué achava que ele estava super preparado? Claro que não, mas quando Deus fala para ele: vai, seja forte e corajoso, eu estarei com você, eu nunca o abandonarei. Só seja forte e corajoso, vá. Ele não sabia o que ele ia encontrar pela frente, mas ele sabia que tinha um Deus que estava coordenando ele. E o que ele não tinha de capacidade, Deus ia derramar na vida dele. Para tudo na nossa vida, a gente não está preparado. Mas quando estamos alinhados com Deus, basta você dar o primeiro passo, que Ele estará com você. Foi assim com grandes histórias que estão aqui. Todos nós somos pecadores, assim como essas pessoas que estão aqui na Bíblia. Abraão, Davi, Daniel, Josué, pecadores como nós. Mas o que eles têm em comum? Obedecer. Obediência a Deus. Dá o primeiro passo. Eu não sei o que eu vou encontrar pela frente, mas quando Deus está dizendo vai, obedeça, porque Ele estará com você. Eu estou falando isso porque talvez você está desde janeiro nas promessas que você fez lá no dia 1º de janeiro. Eu vou colocar em prática 1000 coisas. Nós estamos em 1º de maio e você não realizou nenhuma delas ainda, porque você deve achar que não está pronto para dar o primeiro passo. Para fazer aquele curso, aquela faculdade, para mudar de casa, para mudar de estado, para casar, para ter filhos, para encerrar um contrato, para encerrar um negócio. Não sei o que você está passando. Não sei qual é a dificuldade que você está vivendo. Eu não sei quais são os planos que você adoraria realizar, mas que você acha que não é capaz. Quando você está em Deus, conectado com Ele, a capacidade que você não tem, Ele coloca na sua vida, nas suas atitudes, nas suas ações. Você só precisa confiar. Não terceirize aquilo que Deus está colocando para você fazer. Ele insistiu com Moisés porque era para Moisés fazer, não era para o irmão dele. Ele achava incapaz porque ele não tinha comunicação boa. E Deus falou para ele: é você que vai falar. Você pode até carregar o seu irmão, mas quem vai falar como um profeta para o seu irmão é você, porque eu vou falar com você. Quando Deus coloca algo no seu coração, Ele vai falar com você.
Ele não vai falar com seu irmão, ele não vai falar com seu amigo, com seu colega que você acha que é mais capaz do que você. Ele vai falar com você, do jeito que você está. Às vezes a gente só tem uma vara, como é o caso do Moisés. Você não tem nada. E aí você acha, por que Deus me usaria? Eu não tenho nada. Ele não precisa de nada do que você tem para realizar o que ele precisa realizar na sua vida. Então confia que o seu mês de maio, a partir de agora, seja o início de uma grande transformação na sua vida, na sua casa e na sua família. Eu desejo isso com todo o meu coração, que você possa entender que o Deus que você serve, Ele é poderoso para transformar, para fazer, para realizar. A gente só precisa parar de reclamar, de murmurar e entender que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Você só precisa sair do lugar. Dê o primeiro passo e Deus vai estender o chão para você, a força que você não tem, a capacidade que falta, aquilo que você acha que não tem, Deus vai derramar para você, mas esteja conectado com Ele. Você só precisa obedecer e estar conectado com Ele. Não é o que você acha que tem que fazer, é o que Ele vai dizendo para você. Confia, não deixe para amanhã o que Deus tem para fazer na sua vida hoje. Dê o primeiro passo. Confia no que Ele tem para você e eu tenho certeza que você vai viver grandes transformações na sua vida e nas pessoas à sua volta. Porque Deus, Ele é tão misericordioso e tão maravilhoso que Ele não faz só na sua vida. Ele faz para transbordar na vida de outras pessoas que estão à sua volta. Que você seja essa pessoa, dá o primeiro passo e um dia contar essa história como eu estou contando. Eu dei o primeiro passo e uma das coisas que eu neguei muito e deixei de fazer, o que eu deveria ter feito há 2 anos atrás, era esse canal aqui. Era as redes sociais. Era começar a falar de Deus, o que Ele já tinha colocado no meu coração. Mas eu tinha vergonha, eu tinha receio, eu tinha medo, porque eu só dependo desse canal e eu só dependo das minhas redes sociais. Eu dependo de contratos e eu sabia que no momento que eu mudasse completamente, eu ia perder contratos. Então eu segurei, eu adiei, eu achava que eu não estava ainda preparada. Mas Deus estava comigo e ainda assim eu achava que eu não deveria aceitar esse desafio. Assim como Moisés. Até que eu entendi que eu precisava apenas confiar e depender exclusivamente de Deus. Quando eu resolvi fazer isso, de fato aconteceu tudo o que eu imaginava. Perdi contratos, pessoas, lugares, amizades, tudo foi saindo da minha vida. Mas esse é o caminho que Deus tem para mim. Ele tem um chamado para minha vida e Ele não me abandona. Ele não está dizendo que o dilúvio que eu vou passar, Ele vai parar, Ele vai me tirar desse dilúvio. Não, Ele vai dizer, você vai passar pelo dilúvio, pelo deserto e eu estarei com você. Porque depois que você passar do deserto, existe uma terra que emana leite e mel. Mas obedeça. É nessa hora que a gente vê quem é que está cumprindo o chamado de Deus e quem está com Deus. Estar com Deus quando tudo está indo bem é muito fácil. Quando a minha vida estava fluindo, eu dizia que Deus era maravilhoso. Deus é tão maravilhoso, Deus é tão incrível. E agora que eu não tenho nada? E agora que eu estou passando por um deserto? E agora que eu estou passando por um dilúvio e eu não tenho ninguém para me ajudar? Será que Deus continua sendo maravilhoso? Ele é o mesmo. O mesmo Deus de Abraão, de Davi, de Moisés, de Josué, de Daniel, é o mesmo na minha vida e na sua. A gente só não pode abandonar, porque Ele não abandona. Ele não vai tirar você do dilúvio, Ele não vai tirar você do deserto. Ele vai estar com você. Ele vai amparar você até o final. Mas você tem que ser fiel para realizar tudo aquilo que Ele tem para sua vida. Não reclama, não murmura, agradeça e confia tão somente nele. Você não está pronto, você nunca estará pronto. Mas quando a gente confia em Deus e está conectado com Ele, aquilo que você não tem, Ele derrama na sua vida. Amém? Confia. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Beijo no seu coração, se conecte com Ele. Até a próxima.